Em uma era pré-televisão, elas fizeram fama e carreira só com suas vozes, e isso não impediu que se tornassem grandes divas, com polêmicas no currículo, sucessos estratosféricos e uma legião de fãs pronta para defendê-las. Assim, as cantoras do rádio foram as primeiras e verdadeiras celebridades do Brasil. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer alguns ícones da cultura nacional. Nascida Abelim Maria da Cunha em 1929, Ângela Maria cresceu numa família religiosa que não deixava que seus 10 filhos cantassem músicas que não fossem da igreja. Aos 10 anos de idade, ela começou a trabalhar para ajudar em casa, mas com isso escapava da rotina rígida do pai pastor e também conseguia participar de concursos de rádio. Assim, conseguiu ser contratada, mas inventou um curso de costura, já que o trabalho era à noite. Ela também adota seu nome artístico e canta numa voz mais suave, para que sua família não reconhecesse. Até que grava algumas faixas escondido, mas no seu segundo lançamento, com a música Não Tenho Você, atinge o estrelato em 1954 e logo depois põe 3 músicas na boca do povo: Vida de Bailarina, Recusa e Encantamento, se tornando a rainha do rádio com quase 1,5 milhão de votos. Você vive ao meu lado e eu não tenho você. Existe algo errado, porém não sei o que. Óbvio que já não dava de esconder a carreira e o salário, ao que seu pai para de lhe renegar. Com tal sucesso, faz turnês internacionais e cursos de teatro, entrando para o cinema ao aparecer em mais de 20 filmes. Só em 1965, Ângela ganhou mais de 3 milhões de cruzeiros. Contudo, seu maior sonho era ter filhos, mas ela sofria de problemas no útero, ao que a mídia não cansava de lembrar e cutucar, influenciando na sua depressão e nas várias tentativas de suicídio. Dos 6 casamentos que teve, só um foi oficializado, e todos os seus maridos deram um jeito de roubar um pouco de sua fortuna. Além disso, ela descobriu que seus assessores não pagavam suas contas e também lhe roubavam, até o ponto de Ângela perder tudo e voltar à pobreza, precisando complementar sua renda com faxinas. Em 1979, se envolveu em outra polêmica ao se relacionar com um jovem de 18 anos, enquanto ela já estava com 50, mas eles ficaram juntos por quase 40 anos, até os últimos dias dela. Felizmente, na década de 90, sua relevância foi revivida ao ser homenageada em 94 por uma escola de samba e por um disco de Ney Matogrosso. Em 1996, então, ela foi contratada por uma gravadora e vendeu mais de 500 mil cópias com um disco ao lado de Gal Costa, Caetano Veloso, entre outros. Ao todo, Ângela Maria gravou mais de 100 álbuns com ao menos 50 faixas que bateram o topo das paradas. Ela morreu em 2018 de parada cardíaca aos 89 anos. Dolores Duran foi uma das primeiras grandes compositoras da música brasileira. Desde pequena, já ajudava na renda da família e aos 10 anos conseguiu 500 mil réis num concurso de calouros de Ari Barroso, famoso por ser exigente. Mas sua sorte se deu aos 16 anos, quando um casal de ricos influentes, patrões de sua mãe, descolaram para ela uma apresentação na Boate Vogue, uma das mais sofisticadas casas noturnas do Rio de Janeiro da época. Lá ela fez tanto sucesso que virou capa de revista e ganhou o país. Sozinha, ela aprendeu a tocar violão e a cantar em inglês, francês, italiano, espanhol e até esperanto, língua criada no século XIX, e foi reconhecida pela lenda do jazz Ella Fitzgerald, que numa viagem ao Brasil fez questão de ver Dolores. Ao todo, a cantora escreveu 35 canções, várias sozinha, muitas regravadas até hoje, e fez turnê internacional, passando pela China e até a União Soviética, apesar de todo o preconceito por ser uma mulher negra.
Hoje eu quero a rosa mais linda que houver e a primeira estrela que vier. O fato de ser mais clara lhe dava passabilidade, mas um dos maridos chegou a proibir sua mãe de aparecer no casamento deles só por sua cor. Dolores, afinal, tinha um estilo de vida bem ousado e intenso para a década, sempre namorando homens mais novos e às vezes varando a noite em farras movidas a bebidas, cigarros e barbitúricos. Só que ela sofria de problemas no coração desde criança. No dia 23 de outubro de 1959, ela chegou alegre de uma festa às 7 da manhã e disse para sua empregada: "Não me acorde, estou cansada, vou dormir até morrer." E realmente não acordou mais. Ela tinha só 29 anos. E só muito depois de sua morte, foi reconhecida como a primeira intérprete a fazer sucessos autorais. Diferente das primeiras, Nora Ney teve sua carreira incentivada pelo pai, que lhe deu seu primeiro violão, o qual aprendeu a tocar sozinha. Em 1951, ela foi contratada pela Rádio Tupi e pelo Copacabana Palace, onde se apresentava sempre cantando em inglês, já que era fã da cultura americana e sentia que seu tom arrastado não combinava com o som do momento. No ano seguinte, porém, grava Ninguém Me Ama, que se torna um hit e faz com que se separe do seu marido, já que na época, ser cantora de rádio era quase sinônimo de prostituta. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama. Mas Ney era uma mulher bem instruída e abraçou um público então renegado pela MPB, lançando até uma faixa chamada Preconceito, um sucesso de 1953 que virou um hino homossexual, segundo a própria Nora em uma entrevista. Se existe um preconceito muito forte separando você de mim, pra que esse beijo de agora? Já em 1955, chegou no Brasil o filme Sementes de Violência, difundindo aqui o gênero do rock and roll. E Nora Ney foi a convidada para gravar o hit de Bill Haley, Rock Around the Clock, se tornando a primeira cantora a gravar o estilo no país, o que ela não curtiu muito. Em 1961, por exemplo, intitulou uma faixa de Cansei de Rock. Foi nos anos 60 também que ela abriu o próprio partido político, ao lado do marido Jorge Goulart. Isso porque os dois eram comunistas ferrenhos. Só que com o golpe de 64, foram perseguidos por serem subversivos demais e fugiram para a Rússia. Felizmente, a Rússia amava Nora Ney. Ela foi a primeira brasileira a cantar por lá em 1959 e se tornou a artista preferida deles. Nora e Goulart só voltaram ao Brasil em 1968 e ela ainda repetiu sucesso por se adequar ao som do momento, ganhando o apelido de Deusa. Mas após um derrame que atingiu suas cordas vocais, encerrou sua carreira contra sua vontade. Nora morreu em 28 de outubro de 2003, em decorrência de um câncer. Linda e Dircinha foram dois ícones do início do rádio no Brasil na década de 30. Como o pai já era um comediante famoso, começaram carreira ainda crianças. Aos 6 anos, Dircinha já estreava nas rádios. Linda começou aos 17, quando Dircinha fingiu um desmaio para ela cantar no seu lugar, porque queria que Linda também brilhasse. As irmãs, afinal, eram muito unidas e juntas fizeram enorme sucesso, embora a mídia sempre tentasse jogar uma contra a outra, ressaltando o quanto o domínio vocal de Dircinha era melhor, enquanto Linda era mais popular por vencer 11 anos consecutivos o concurso de rainha do rádio desde 1937. No auge, elas tinham 4 casas, 14 carros de luxo na garagem, joias e vestidos milionários que eram usados uma única vez, além de serem famosas por darem festas que duravam semanas às vezes.
foram até apelidadas de Patrimônio Nacional por Getúlio Vargas, que dizem teve um caso amoroso com ambas, mas em épocas diferentes. Quando o diretor de Cidadão Kane, Orson Welles, veio ao Brasil gravar um filme em 1941, não demorou a trocar gracinhas em público com Linda. Só que ele também paquerava Emilinha Borba, outra diva do rádio. Um dia, com ciúmes, Linda parou Emilinha e meteu a porrada nela e rasgou seu vestido pouco antes de um show. Aquilo causou uma briga entre os fãs das três cantoras, que iam para o show delas só pra vaiar. Ao que Emilinha e as irmãs nunca mais se deram bem e sempre que se topavam, se espancavam. Com a intervenção militar no rádio em 1960, as duas foram excluídas do cenário e após a morte da mãe, Dicinha entrou em depressão e elas sumiram. Até que no final dos anos 80, um repórter encontrou a casa delas e viu as irmãs vivendo literalmente na sujeira, vestindo trapos e muito desnutridas, sofrendo de diabetes e outras doenças, após terem gastado toda a sua fortuna para salvar a mãe do câncer. Um amigo tentou ajudar a família, internando as duas, mas Linda não resistiu e faleceu em abril de 1988, aos 68 anos. Dicinha lhe acompanhou 11 anos depois, em junho de 99, aos 77 anos. Invadiram o apartamento, né? Encontraram 3 seres humanos na mais pura degradação, né? Dircinha, a um canto, assustada, com as unhas enfiadas na carne, de tão grandes que eram, desnutrida. A Odete, que tinha problemas, muito assustada também num canto da sala. A sala não tinha mais taco, as paredes eram sujas, fezes e comida estragada pelo apartamento todo. E a Linda Batista com uma bardana na mão, ameaçando os repórteres e os bombeiros. E eles tiveram que invadir e retirar ela à força e levaram para o hospital, para a casa de saúde. Suas canções são marchas de carnaval até hoje, e a história virou um musical. Elas foram pioneiras, lendárias, e hoje alguns aclamam dizendo, isso sem mostrar a bunda e com músicas boas. Para a época, porém, foram vistas exatamente como o brasileiro vê algumas cantoras atuais, como promíscuas, péssimas influências e com uma música vulgar. Isso porque cantora do rádio não era uma profissão vista com bons olhos e suas canções eram desqualificadas só por serem populares, provando que só o que mudou é o fato da internet hoje facilitar os ataques e a destruição de alguém por permitir a ausência de culpa e responsabilidade por trás de perfis sem rosto.